A gente se aventurando em novos horários de live, né? E vamos testar, vamos ver como é que vai ser. Essa live hoje precisou acontecer às 5, porque o nosso mega convidado tem um super treinamento para fazer logo mais às 19. Então, o horário que ele tinha disponível era às 17. Então, a gente começa às 17 e vamos testar, né? De repente, vai que é um horário legal, que vocês gostam e a gente possa aí surfar entre os horários de live, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Elaine. Fico muito feliz com a presença de todos vocês. O assunto hoje é muito interessante, extremamente pertinente. Oi, Elber, tudo bom? Mais uma vez é uma master ponte que o Elber está fazendo, né, entre eu e o Bruno. O Bruno é um profissional altamente gabaritado em PNL, que é Programação Neurolinguística. Ele vai explicar melhor sobre essa técnica, né? Essa maneira da gente se comunicar e a gente vai e eu vou tentar ajudá-lo, né, da melhor maneira possível, da gente colocar isso dentro da propaganda médica, como que a gente pode fazer isso numa entrevista, né, para que a gente gere ainda mais resultados, tenha uma capacidade de persuasão aumentada, né? PNL é vida, o Wilber tá falando aqui, eu concordo. E eu gosto muito, é um assunto que eu tô começando a estudar com mais
escolhas, decisões, tudo que a gente faz na nossa vida, de uma certa forma, nós criamos uma estratégia mental que antecipa isso. Então, a programação vem desse termo. Programação vem de como se fosse um programa de computador. Ele tem todo um Uhum. procedimento, ele tem toda uma estrutura, ele tem toda uma estratégia. E eu Neuro, posso dizer, então, que algumas decisões que a gente toma ao longo do dia, elas já são programadas? sim, já são programadas com vários outros processos internos que você já possui. Processos de mentalidade, crenças, princípios, experiências anteriores. Tudo isso que direciona a decisão que você toma em um determinado dia, em determinada ocorrência, um determinado contexto. Tudo isso tem uma Uhum. estratégia. Porque toda vez que você vai fazer uma decisão, tomar uma decisão, você pensa assim: eu preciso tomar essa decisão. Mas essa decisão veio por um motivo, tem um determinado objetivo e tem benefícios e consequências. Aí a sua mente começa a trabalhar qual é a melhor forma, dentro de tudo que eu conheço, que vai manter o que é importante e afastar aquilo que me dificulta. Então você começa a criar estratégias, mas mesmo assim você nunca vai saber o resultado futuro. Mas é com Uhum. aquele conhecimento que você tem, naquele momento você toma a decisão de acordo com aquele conhecimento. E pronto, você fez a melhor escolha que podia de acordo com o conhecimento que você tinha naquele momento, né? Com os recursos que você tinha. Então, isso é a programação, estratégia. E todo mundo tem estratégia. Quando eu estou conversando com você, eu estou contando aqui, de uma certa forma, para o seu conhecimento, né, para que acumule a aprendizagem na sua mente, a sua mente começa a criar um processamento de informações e colocar nas caixinhas em como você vai compreender isso da melhor forma. Uhum. Associações, nossa, isso parece com algo que eu já li, você tá vendo? Aí vai criando estratégias, links. É assim que a mente funciona, E né? é E quando a exatamente isso que eu gente estou fazendo agora. e Estou quando a gente descrevendo também entende isso é que é interessante. porque eu tô puxando os É, livros que eu já li, né? Tipo, formação de hábito, tudo que você tá falando, eu tô puxando aqui e abrindo caixinhas e colocando, pegando algumas aham. coisas e colocando outras, né? Muito legal. Sim, sim, sim. Então, é um tipo de associação, é aprendizagem mental. O cérebro é dessa forma. E eles entenderam que se a gente entendesse essa programação, essa estratégia, através da forma que nós conversamos, então, se a gente entende, toma consciência da nossa linguagem, da nossa comunicação, eu consigo compreender o meu processo mental, meu processo cerebral, minha estratégia de aprendizagem, ação, escolha e resultados. Então, por isso, programação neurolinguística. Linguística vem da comunicação. Como eu comunico Uhum. comigo mesmo, que alimenta essa estratégia, fortalece a minha rede neural e eu tenho uma ação em um determinado resultado, né? Então, por que programação neurolinguística, né? Então, eles entenderam que quanto mais compreendemos sobre o funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, mais eu tenho facilidade de gerar melhores relacionamentos e melhores resultados. Logo, eu tenho mais efetividade nas minhas escolhas, mais eficiência, mais eficácia. E aí, consequentemente, os resultados acabam sendo melhores de tudo que a gente se propõe Com a fazer. certeza. Com certeza. E mesmo assim, quando a gente fala resultado melhor, na PNL, todo resultado ele é positivo. Todo. Uhum. É um resultado. Não existem resultados negativos. Negativo é um julgamento. Então, todo resultado é uma resposta positiva. Por que uma resposta positiva? Porque é algo que aconteceu que, por mais que não tenha te aproximado do que você idealizava, te Te trouxe ensinou um alguma coisa. aprendizado para fazer diferente da próxima vez. Exatamente. A gente falava muito, eu aprendi esse conceito num lugar totalmente assim, fora disso, que é no mestrado, né? No mestrado, a gente busca o resultado para comprovar nossa tese, né? Uhum. Nossa linha de raciocínio. E eu lembro que meu orientador sempre falava, um resultado negativo, um resultado que vai fora daquilo que você esperava, ele é um resultado. Porque Uhum. você sabe que aquilo não vai dar certo, mas ele é um resultado, ele é um aprendizado, ele tem um valor científico. E aí eu ficava, Total, ai mesmo. total. E nós chamamos, né, que aí são os pressupostos da PNL, né? Não existe fracasso, existe feedback, existe resultado. Uhum. A forma que você vai olhar esse resultado
Ou é uma forma madura, ou é uma forma infantil. A infantil é uma forma em que você julga, eu errei, eu fracassei. A madura, não. A forma madura é aquela que você olha, tudo bem, né? Eu fiz o meu melhor. Quando eu fiz com o melhor que eu tinha. Isso já me limpa de uma culpa. Mas não Uhum. aconteceu esse resultado. Cabe a mim entender não qual foi a ação errada, mas qual foi a estratégia que não deu certo. E aí a gente muda a estratégia. Não se muda uma ação sem mudar uma estratégia. Não se alcança resultados diferentes sem entender a estratégia que está sendo usada. Aí vem o Exato. Albert Einstein, né? A maior insanidade do ser humano é querer alcançar resultados diferentes utilizando a mesma estratégia, fazendo da Fazendo a mesma mesma coisa. forma, né? Então Exatamente. você pode, só que aí pode ser diferente. Você pode ter a mesma ação, mas se a estratégia é diferente, o resultado é diferente também. Exato. E é uma das coisas que eu costumo falar muito, né? Até no curso, para os meus alunos, eu converso muito sobre isso com eles, que às vezes eles vêm de um processo seletivo que não foi aprovado. Uhum, Olha, o que você aprendeu, né? O que você aprendeu com isso, né? O que você faria de diferente? O que você reconhece olhando que poderia ter sido diferente? Nem sempre você errou, foi péssimo no processo, uhum, não. Você pode ter sido ido muito bem, ficado ali junto e às vezes um detalhezinho que a pessoa, o outro candidato tinha. Então não é uma coisa que é com você necessariamente, desde uhum. que você tenha clareza em olhar para o seu próprio desempenho e conseguir fazer uma autoanálise sincera, né? Porque tem muita gente que tem uma dificuldade em olhar e falar, eu errei. O fulano é isso, o ciclano é aquilo, o curso não tem isso, ou o gerente lá não me perguntou isso, ou sabe assim, então jogar a culpa e a Uhum. responsabilidade naquilo que não se tem controle, né? Então, Exato. é uma das coisas que acho que mais atrapalham e atrasam a vida da gente, é você colocar a razão por você não ter feito algo numa coisa que você não tem controle. Faz sentido? Total, total. Porque às vezes as pessoas querem controlar demais e fazer de menos, né? E uma coisa que a gente não controla, isso é de maneira alguma, é o futuro, Uhum. né? Então, cabe a nós nos abrirmos para sempre compreender as possibilidades existentes de criar formas diferentes de fazer alguma coisa. E a partir disso a gente cresce e alcança resultados também diferentes, né? Isso acontece, por exemplo, o que a gente estava conversando na venda. Uhum. A gente conversou ontem, eu estava conversando com algumas pessoas hoje, inclusive sobre venda também. E alguns dias atrás eu estava com uma outra conhecida minha, que trabalha num outro ramo totalmente diferente. Ela forma profissionais e me pediu um auxílio para trabalhar essa mesma questão com as profissionais dela. O que estava acontecendo que dificulta a venda de uma pessoa, né? Alguns falam assim, mas eu não consigo converter, eu não consigo convencer o meu cliente, eu não consigo ter mais clientes. Pois é, já começa aí. O processo já começa em eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Você instala uma crença de incapacidade que realmente tudo que você vier fazer de estratégia é para confirmar que você não consegue. Então é uma coisa muito simples. Só que as pessoas não. Hoje eu vou fazer o meu melhor. Não é nem garantir hoje eu vou vender para esse médico. Não, hoje eu vou me apresentar da melhor forma para ele com todos os recursos que eu tenho. Hoje eu Uhum. vou saber escutar, hoje eu vou saber explorar, hoje eu vou saber fazer a pergunta correta, eu vou saber escutar quais são as importâncias, o que é importante para ele. Eu vou saber se ele tem ou é uma objeção comum, ou se é uma dúvida, ou se é indiferença, ou se é uma objeção muito difícil, que às vezes aí vem até do próprio produto, que nós já passamos por isso com uma questão de propagandistas também, que foi que o Uhum. produto foi lançado de uma forma errada. Pode acontecer. Pelo laboratório. Então, já Uhum. chega no médico, não é um problema do propagandista, é um problema do laboratório que fez um lançamento errado. Às vezes usou uma indicação que não era principal, que não era foco, Não né? estava com todas as questões regulamentadas. Lançou um produto com não todas as questões químicas regulamentadas do produto, então todos os médicos já chegaram com ceticismo
E uma objeção muito difícil foi, como que vocês querem que eu ofereça, vamos lá, prescrever uma receita do seu produto, sendo que ele não foi nem aprovado. Pois é, aí nesse Então, tá caso, vendo? Aí, realmente. depois que conseguiram a aprovação, eles queriam que a gente convencesse os médicos. Pois é, mas aí agora a gente vai ter que ter um trabalho 10 vezes mais difícil, porque começou errado o laboratório. Uhum. Então, aí nós tivemos todo um trabalho. Primeiro, então tem que saber fazer uma boa exploração. A exploração é saber fazer a pergunta certa, mas antes da exploração existe uma estratégia muito forte. Que as pessoas, às vezes, entendem de uma maneira muito errônea, eu vou dizer assim, apesar de não gostar dessa palavra, mas é a melhor que cabe aqui. Uhum. Você falou uma coisa, às vezes a gente quer controlar uma situação ou controlar um resultado. Às vezes, como vendedores, nós também queremos controlar os nossos clientes sem perceber como é aquele cliente antes. Sem perceber como que ele se encontra emocionalmente, se ele está apressado, se ele está cético, se ele está frio, se ele está com pressa. A gente não percebe o estado que ele se encontra e eu quero chegar, me consegue tanto tempo e aí eu vou... Não, 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 peraí. Eu tenho que Uhum. seguir o ritmo, não é meu como vendedor ou propagandista. Eu tenho que seguir o ritmo do meu cliente. Só Exatamente. que a questão é como identificar esse ritmo, como identificar esse perfil do meu cliente, né, falando para o seu público, né, como identificar o perfil desse médico, possivelmente, Uhum. como ele se encontra naquele momento, para saber como eu vou me comportar. Então, é uma questão muito rápida. Existem gatilhos muito rápidos que as pessoas nos mandam. Por exemplo, você está me apresentando gatilhos de uma audição perfeita. Você não está preocupada em perceber o trabalho visual que existe na live. Você está trazendo possíveis movimentações oculares que fortalecem que você está prestando atenção no que eu falo. Uhum. Agora, se tiver um som alto na sua região, vai te distrair. Distrai Então, mesmo. aqui também, percebe? Então, assim, dá para perceber porque você me deu alguns gatilhos que você está num perfil mais auditiva. Uhum. Mas no início você se apresentou visual. Antes de eu entrar na live, quando você estava conversando com o pessoal, você trouxe memórias visuais. Enquanto eu estava falando da PNL, você estava tendo memórias visuais dos livros que você tinha lido. Então, percebe que isso a gente consegue identificar de uma forma rápida. Claro, isso aqui a gente tem que prestar bem atenção, são minúcias muito rápidas, mas Uhum. fazem muita diferença. Fazem muita diferença. Então, a gente percebe como é o perfil do outro para saber a melhor forma de chegar. E essa melhor forma, depois que eu acompanhei esse meu cliente, aí eu posso começar a guiar depois. Da melhor forma também, de uma forma respeitosa, de uma forma direta, prática e valorosa. Então, nós temos que compreender isso. Que quando eu analiso isso, eu entendo um pouquinho de como que o cérebro dele está trabalhando. Essa é a diferença. Isso é muito legal, porque cada vez mais a gente busca, com o médico, entregar a mensagem mais personalizada, né, mais Uhum, customizada possível. E não é só assim para o estilo do médico, mas para o momento em que ele está ali, naquela hora em que ele está com você. Né? Então, uhum, quando a gente já tem alguns anos de experiência, a gente meio que aprende no feeling, né? Porque quando eu estava na propaganda médica, eu sabia que existia PNL, mas eu nunca, não sabia o que que era, né? Não sabia usar e tal. Mas eu sempre tive essa facilidade de perceber muito rápido como que o médico estava ali naquele momento. Se eu ia poder fazer uma pergunta mais aprofundada, se eu ia precisar explorar uma única característica do meu produto principal para fazer a visita valer a pena, né? Então, uhum. tudo isso a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Claro que se a gente tem uma consciência, né, do que perceber, do que avaliar e de como fazer isso, você ganha anos-luz na frente, você não precisa bater cabeça até lá, né? Então, você Uhum, tem mais efetividade. E tem um processo também que é extremamente importante, que não é levar isso só com o médico, né? Mas como a cadeia de valor como um todo, para a secretária, para o paciente, né, que muitas vezes está ali preocupado que você vai entrar na frente dele, né? Ele acha que você vai entrar na frente, que você vai tirar vantagem, uma série de coisas.
Então, perceber e tentar amenizar esse choque, né, com o paciente. Uhum. E também tem o momento em que você vai para uma entrevista, em que você também está Hum. falando com outra pessoa, né? E Legal. conseguir avaliar se você não está falando demais, né? Se aquela pessoa está Uhum. te entendendo, se ela perdeu o interesse no que você está falando, né? Se você se prolongou demais, foi prolixo. Então, tudo isso é importante. Você tem algumas características que você pode trazer, algumas coisas mais pontuais e práticas de Uhum. como ajudá-los nesse momento da entrevista? Bom, no momento da entrevista, você tem que prestar atenção no que é essencial, né? A resposta é essencial. O que acontece é que muita gente dá muita volta numa historinha e acaba fazendo aquela pessoa que está ouvindo se perdendo no que você mesmo disse e perdeu o interesse. Nós Uhum. temos uma prática muito rápida aqui, que é o porquê que você está falando isso, você entendeu o porquê você está falando, o que você está falando e como você vai falar. Né? Então, traduzir, buscar traduzir a informação da melhor forma possível, de uma forma clara, precisa e ágil. Ah, Uhum. mas tem gente, mas é porque eu tenho que te contar essa história para você compreender. Eu falei, quem disse? Será mesmo? Será que eu preciso saber que o dia que você nasceu foi. Não, não preciso saber que você nasceu. Ah, e agora você se tornou propagandista. Aí você ficou 2 dias com o médico, ele parou de atender, não conseguiu. Né? Não, não precisa. Você tem que dar a informação essencial daquele que precisa. Então, sim, tem uma pessoa que trouxe aí, é uma coisa bem legal, que foi o Paulo aí, que a palavra que a gente usa é percepção. Uhum. Mas antes de perceber do outro, é se perceber se você também está no caminho claro da sua informação. Porque o que acontece da maioria das pessoas que são muito prolixas, elas não têm clareza nem para elas. Então, primeiro é trabalhar uma clareza pessoal para depois trabalhar a clareza de informações. Aí sim eu consigo trabalhar e ser mais claro com as pessoas depois. Então, quando eu tenho consciência e estudo como a minha comunicação pessoal aí eu consigo trabalhar minha melhor comunicação com você também. Porque senão eu poderia fazer da seguinte forma, bom, passando então, tendo em vista algumas histórias que a gente vive, talvez, mas só talvez, eu não sei se para te falar da comunicação eu tivesse que contar a história de quando surgiu as teorias da comunicação. Bom, você só me perguntou se eu teria alguma prática rápida aqui, né? Tá vendo Uhum. que eu já começo a me confundir, eu mesmo começo a dar volta na minha própria cabeça? Não, não, não. O que que você precisa? Clareza, compreender bem a pergunta, ser preciso e ágil na resposta, mas ser essencial. Responda o que realmente vale a pena na informação. Detalhes não são tão importantes assim. Às vezes a gente quer encher demais de detalhe numa informação e acaba se perdendo, nós mesmos vamos nos direcionando para um monte de coisa que não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. Então, seja preciso, ágil e escute bem a pergunta. Exatamente. Ah, mas eu não entendi a pergunta. Então pergunta de novo. Ah, então o que você quer saber é isso? Faça um teste, que aí a pessoa vai te responder. Eu quero saber exatamente isso. Pronto, então pronto. Aí você responde daquela forma E o que você bom é que compreendeu. enquanto você faz uma pergunta, né, e o recrutador responde, você tem tempo no segundo plano mental, porque eu não sei, É, Bruno, esses dias eu falei uma coisa e as pessoas falam assim, meu, eu nunca tinha pensado nisso. Eu penso com fundo musical. Eu sempre tenho um fundo musical rolando em segundo plano dentro da minha cabeça. é, E aí, por isso que eu falo, né? Então, enquanto você está ali ouvindo a resposta, você tem um segundo plano rodando, em que você começa a elaborar e pensar as principais informações que você precisa para elaborar essa resposta. Né? Então, uhum, é aquilo que eu falo. Você pode sim tirar 2 segundos de silêncio olhando para o recrutador e puxando essas informações principais para você não precisar fazer isso enquanto você fala. Porque tem gente que fica sim, sim. pensando no segundo plano e falando. E aí, por isso que acho que Aí vai virar enrola. uma bagunça, vira aquela distração, aquela contagem de história e no final não tem resposta nenhuma. É verdade. Mas isso é muito importante, né? Ter essa clareza, olhar para dentro, perceber qual foi a real pergunta e responder a partir daquilo. Lembrando que não existe uma resposta certa. As pessoas Sim. têm que entender isso. Não existe uma resposta certa. Existe a sua resposta, foi aquilo, beleza. E pronto. E tem alguns sinais, assim, dentro da linguagem corporal, que fazem parte, né, do processo da PNL,
que eu posso ficar, reparar numa pessoa para saber se eu estou sendo prolixa, se eu tô fazendo com que ela perca o interesse? Tem alguma coisa, um movimento? Para nós não existe um padrão comportamental. Uhum, Para nós aqui, a gente não. Na PNL, alguns falam que a PNL fala de padrões de comportamento. Não, não fala. Não fala. Ela fala sobre possibilidades, movimentos prováveis. Mas uhum, para que demonstre, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma entrevista, que tipo de comportamento que eu perceberia em você para saber se eu estou sendo prolixo, não tem como eu saber. Às vezes você não está bem só com você mesmo, e eu vou fazer uma leitura totalmente errônea, uhum. né? Entendi. Então, nesse caso, é mais importante você trabalhar a si mesmo do que se levar em consideração somente pelo outro. Eu respondi a sua pergunta, é isso mesmo que você gostaria de saber? Ponto. Seja direto, seja objetivo. Se a pessoa te pergunta. Porque se um entrevistador quiser saber mais alguma informação, ele vai perguntar. Né? Então, ele vai perguntar. É Só que. exatamente isso que eu falo. Eu falo, seja objetivo, porque se faltou alguma coisa, o recrutador ele vai questionar mais sobre isso, ele vai querer Uhum, saber mais, né? Muitos alunos às vezes saem da entrevista, fala, eu quero saber, né? Porque eu acompanho, a gente acompanha aqui, tem o track de todo mundo que está fazendo, né? Cada etapa que está seguindo, a gente avisa, olha, aham, nessa etapa, você se prepara para uma possível propaganda simulada. Nessa aqui, você vai precisar levar os seus resultados com mais clareza. Então, a gente vai orientando nesse sentido. A gente não faz o trabalho pela pessoa, mas a uhum. gente orienta para que ela saiba, consiga se preparar e levar o melhor dela. Né? A gente não quer dar nenhuma receita de bolo pronta. A gente quer dar os melhores ingredientes para que a pessoa, junto com o recrutador ali no momento, consiga fazer a melhor receita, né? Sim, 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 sim. Vai aproveitar o máximo do que sabe, né? E por mais que você faça simulações também, é uma análise, é uma observação geral. Uhum, E as pessoas têm que entender que não é a pressão que manda, né? Mas ter consciência de que você está fazendo o seu melhor. Se você tem consciência que está fazendo o seu melhor, conforme que você conhece, você vai se dar bem. com Você vai certeza. se dar bem. E eu Agora, acho que se uma você coisa, não tem consciência, aí o bicho pega. pois é, aí é que tá, é a questão da consciência. É uma pessoa que se prepara para um momento, ela vai com uma capacidade de segurança, né, de acreditar nela mesma, de ter esse potencial ali que ó, a chance dela virar e falar assim, não, eu sei, eu vou conseguir fazer, eu vou conseguir responder, eu vou ir bem nesse processo, né? Fica muito mais fácil a gente fazer essa programação quando Uhum. você tem todas as ferramentas, quando você se sente preparado, quando você sabe, né, consegue antecipar uma parte do que está por vir, consegue ter clareza disso, né? Eu me preparei, eu vou bem nesse processo. E aí você entra na propaganda, por exemplo, ou na entrevista, já com uma atitude, uma linguagem corporal, tudo Uhum, diferente. totalmente diferente, totalmente diferente. Percebe que essa é a estratégia que eu falei sobre a PNL? Você Uhum, criou uma estratégia anterior, não falando que essa vaga é minha, essas coisas, porque isso pode. Tudo bem se você achar isso, mas não tire a força do seu potencial. Não tire a força da sua capacidade, não tire a força das suas ações, da sua entrega. Então, o que que você faz? Cria uma estratégia que realmente eu vou dar o meu melhor, eu estou fazendo o meu melhor, tenha consciência de que você está ali fazendo o melhor que sabe naquele momento. Não se cobre por aquilo que você ainda nunca conheceu. Faça conforme aquilo que você sabe naquele momento. Tenha uma postura autoconfiante, tenha uma postura mais leve, tenha uma postura, inclusive, mais flexível para receber até feedback. uhum. É Isso ajuda muito. uma das coisas que eu sempre falo, né? Chega sorrindo na entrevista, porque a maioria É, das pessoas, né, no caso da entrevista, chegam com uma ansiedade, um nervosismo, um medo, uma coisa muito louca é e aquela coisa aqueles assim. Oi, boa tarde. Né? Tá vidrado, é né? tremendo, né? Então, chega com um sorriso, né? É muito mais fácil de você construir um rapport, né? Se conectar com uma pessoa que está ali
se você estiver tranquilo, se você estiver bem ali naquele momento, né? Não estou falando para você Uhum. fingir, né? Vou Não, ignorar. Mas chega, né? O sorriso já acalma, né? A gente já tem toda a total. musculatura que libera uma série de coisas, de hormônios e tudo mais para ajudar. Então, chega sorrindo, né? Já vai ser diferente da grande maioria. E na propaganda médica, a mesma coisa, né? Chega sorrindo sempre. Até para aquele Uhum. médico que é sério. Porque perder você não vai, né? Isso. Não, não vai perder. E o máximo que pode acontecer é ele continuar sério e você talvez não ter que sorrir tanto, mas Aí você se diminui um pouquinho, vai adequa, se né? adequando ali e vai ter uma hora que ele mesmo vai se soltar. Então aí vai na criação do relacionamento, né? Porque eu também não posso chegar e querer criar da forma que eu tô chegando. Eu vou chegar Uhum. bem, vou mostrar da minha forma que eu me encontro. Ok, perfeito. Isso é importante. Mas na hora que eu estou com aquele cliente, vai chegar um momento em que a gente vai ter que se adaptando, flexibilizando para acompanhar o perfil dele, acompanhar o nível que ele se encontra, se adequar ao nível mental que ele se encontra, e depois eu começo a guiar na venda. Esse é o processo. E é isso que é legal, né? Em vendas, que é um processo que é do cliente, não Uhum. é seu, né? Então, é aquilo Total. que você precisa entender da necessidade do cliente, da necessidade do médico, da necessidade do entrevistador, e não dentro do seu tempo, né? Perfeito, perfeito, exatamente isso. Ainda mais que o propagandista, nesse caso, ele não está vendendo para o cliente final, Uhum. né? Ele está vendendo para o intermediador. Então, ele está convencendo uma pessoa que aquele produto que você está apresentando é bom, é o melhor, e é aquilo que vale a pena para ele, e responde também a todas as exigências dele, a todos os requisitos dele. Às vezes, os clientes intermediadores assim, eles até não conseguem transmitir quais são as exigências reais, o que é tão importante para eles. Então, o propagandista, nesse caso aí, ele precisa trabalhar com mais perguntas, saber explorar bem, para que dentro do produto, você conhecendo bem o produto, você trabalhe isso que é importante para o seu médico. E aí ele seja convencido a receituar depois. Com certeza, né? De conseguir entender que a sua mensagem ali vai ser o seu produto, vai ser efetivo para o paciente, né? Então, você conseguir levar Exatamente. isso, essa segurança através da sua mensagem. Aí eu estou fazendo paralelo porque eu acho Uhum. muito interessante, são situações muito parecidas, embora bem diferentes, né? Da entrevista e da propaganda médica, né? Então, Sim, sim. o mesmo para o recrutador, né? Então, tentar entender o que que Da ele está mesma observando, forma. o que que ele está tentando entender de você. E é aquela mesma coisa, da mesma forma com o entrevistador. Veio dúvida, você não compreendeu a pergunta? Joga a pergunta de volta, não tem problema. Cria uma relação ali que o próprio entrevistador, nesse caso, vai ver o seu poder de influência em se relacionar. Você já está comprovando uma Ó, competência importante. exatamente. Muito top. Ô, Bruno, e eu sei também que existem três perfis. Tá certo falar três perfis principais? Podemos dizer, não sei, vamos lá. Estilos, né? Estilos. Estilos, é. E você pode explicar um pouquinho sobre cada um deles, para ver se o pessoal se reconhece em um e em outro? Bom, vamos lá. Na PNL, nós entendemos sobre os estilos de percepção de mundo, né? E não é um perfil fixo, rígido e inflexível, né? Você acabou de provar que Inalterável. estive em dois perfis Dois, na é. live. E ao mesmo tempo está no terceiro, quando você traz sorrisos, aí já é mais sinestésico. Então, da mesma Uhum. forma. Então, nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos, nossa visão, nossa audição, nossos toques, olfatia, gustação. E dentro desse sistema, nós dividimos na PNL em VAC, que é o visual, auditivo e sinestésico. Tem pessoas que têm maior aprendizagem em termos visuais, em termos de imagem. Outras pessoas têm uma melhor aprendizagem em termos auditivos, ou seja, através daquilo que elas ouvem.
através dos sons. E tem pessoas que trabalham mais na sinestesia, que aprendem mais experimentando algo, né? Colocando em prática alguma coisa. Esses são os 3 perfis que já estão conosco, independente de qualquer situação. Nós somos visuais, nós somos auditivos e somos sinestésicos. Acontece que em determinados momentos, um é mais influente. Uhum. Como saber disso? Aí depende do contexto que você vive. A gente nunca vai ter tanta certeza assim, porque às vezes a gente usa os 3, porque nós estamos usando os 3 ao mesmo tempo, só que um está se prevalecendo. Uhum. Então, quando a gente. Só que o que acontece desses 3 perfis? Quando eu compreendo o meu, eu tenho facilidade para me adaptar ao do outro. Quando eu compreendo sobre os perfis de percepção, visuais, auditivos e sinestésicos, eu consigo ter uma noção melhor da qualidade ou nível de comunicação daquele que fala comigo. Em Uhum. qual sentido ele se encontra? Ele se encontra no sentido mais visual? Ele se encontra mais auditivo? Ele se encontra mais sinestésico? Porque quando eu consigo identificar isso, eu adapto a minha comunicação com esse canal do outro. E quando eu Exato. adapto a minha comunicação no canal do outro, significa o seguinte, vai trazer a sensação de que, olha, eu te compreendo, eu te escuto, eu estou próximo de você. Então a pessoa vai compreender melhor também, porque você está traduzindo melhor as informações conforme o perfil que ele se encontra naquele sentido. Pessoas visuais são aquelas que mais se interessam por exemplo, organização, Uhum. combinar de roupas, estão sempre muito bem estilosas, sabe? Essas pessoas são sempre muito bem vestidas, então se preocupam com o visual externo, tá? Pessoas auditivas são aquelas pessoas que focam mais no que o outro fala. São boas, trabalham muito a escuta, tá? Ouvem muito bem, mas também não querem toques nem nada. Elas querem ouvir muito. Então, mas para elas tem que tomar muito cuidado com o tom de voz alto e o tom de voz muito baixo. Uhum. Ela gosta de ter uma sintonia na audição delas. Aprendem com música, e elas, às vezes, têm uma postura muito comum que é assim, ó. O que é essa postura? Tá vendo que aqui faz uma curva? Essa curva, lembram de um telefone fixo antigo? Aham, do A orelhão. gente chama de posição telefone. É quando a pessoa ela te dá o ouvido para te escutar. Tá? Essa Hum. pessoa tem é automático, é inconsciente esse comportamento. Né? São pessoas que trabalham muito sintonia, quer ver se a voz está afinada, então ela tem uma voz um pouco até mais cantada, mais leve, mais fluida. Sinestésico. Sinestésico é aquele que gosta de encostar em todo mundo. Fala com a mão, sabe? Tem que tomar muito cuidado com o sinestésico, principalmente na venda, porque por mais que ele tenha um astral legal, ele facilita uma comunicação bem bacana, só que ele gosta muito de abraço. Às vezes ele quer abraçar sem saber se o outro quer. Uhum. Às vezes ele quer tocar a mão do médico sem saber se o médico quer. Uhum. Então ele pode estender a mão, ok, beleza. Só que às vezes ele não quer só estender a mão e cumprimentar pela mão, ele quer ir lá e tocar no ombro, entendeu? Ele gosta de toques, ele gosta de experimentar. Uma fatia de bolo para ele não serve, é um bolo inteiro. Porque ele tem que sentir até se vai ter enjoo comendo tudo, porque ele quer experimentar tudo. Sinestésico, ele tem uma fala mais mansa. Normalmente ele olha mais para baixo, porque ele vive em diálogo interno, ou seja, ele sente muito até as próprias emoções. Então, às vezes, como ele olha mais para baixo, a respiração dele é mais diafragmal. Então, ele tem um relaxamento maior do corpo, os gestos são mais baixos, o tom de voz é um pouco mais grave. Às vezes eles falam mais assim, com a cabeça virada um pouco mais para baixo. Esses são os sinestésicos, né? E só que o problema grande desses perfis é que muitas pessoas, quando descobrem os perfis, falam assim: eu sou visual. Tá, você é visual, mas você também é auditivo e sinestésico. Você Sim. não anula, né? Você está nesse momento mais visual. Você tem facilidade para aprender profissionalmente, auditivamente. No relacionamento, mais sinestésico.
relacionamento amoroso. Então, cada contexto demanda um perfil diferente. Isso é muito legal, porque é uma preocupação que eu tive, Bruno, quando eu comecei a bolar o curso, né? Então, eu fiz as aulas Hum, gravadas, mas com bastante tela, né? Então, tem a fala, mas vem as coisas escritas, vem tela, vem animação, né? E tem projeto prático, que a pessoa hum, desenvolve na prática o que foi falado na aula. Então, para atingir os três perfis, né? Justamente para o curso atender a todo tipo de pessoa e que todos consigam entender, né? Aprender com ele. Então, eu busquei exatamente. bastante recurso de animação, coisas visuais e todos os módulos têm os projetos para que a pessoa consiga entender e aprender num todo, né? Bacana, bacana. Isso é importante, porque assim você comunica com todas as pessoas no perfil que ela se encontra naquele momento de assistir a aula. Assim é numa entrevista e assim também é na propaganda. Então, na venda ali, quando você tem essa noção na entrevista, qual canal que o outro se encontra, ou pelo menos compreender as palavras, através das palavras a gente descobre qual é o canal daquela pessoa, é o canal Uhum. mais influente. Ah, eu quero ver o que você tem, ó, ver, visual. Ah, eu não sei se eu tô, é porque hoje eu não estou disposto para ouvir, o som aqui está muito alto. Ó, a pessoa está no auditivo hoje. Ah, eu não sinto que hoje é o dia, não. Tá? Sinestésico. Tá vendo? Então você vai Uhum. percebendo pelas palavras qual é o canal que a pessoa tá. E quando você percebe isso, você traduz a informação para essa pessoa de uma forma mais efetiva e eficaz. Isso é muito bacana, né? Eu tenho muito essa preocupação sempre, porque eu gosto muito de ensinar, sempre gostei, e eu tenho muita facilidade em aprender também, mas eu percebo que Hum, eu aprendo mais quando eu tenho todos os recursos, né? Quando eu posso praticar, quando eu posso escrever, quando eu posso ver, quando eu posso ouvir, então eu aprendo muito mais rápido quando eu uhum. tenho mais estímulos, né? Então eu quis trazer isso para o curso e até nas nossas aulas ao vivo, Bruno, eu faço apresentação, né? Então tem a voz, tem a tela, né? Tem o chat do lado que as pessoas vão perguntando, eu vou respondendo na hora, porque eu acho que é muito importante para a construção do aprendizado, da absorção, que isso entre sempre dentro de um contexto e possa ser Uhum. concretizado internamente da melhor maneira, né? Então, eu sempre tive muito essa preocupação em trazer na minha metodologia, né? E fico muito feliz em saber que faz todo sentido para a PNL também, né? Com Dentro da. certeza. Total, total, faz sentido e está seguindo exatamente o roteiro que a gente diz assim, né? O script. Ai, que bom. Mas é isso. Eu tô vendo aqui que o pessoal, Bruno, tá gostando muito. Eles estão falando que Legal. estão aprendendo, faz outra live. O pessoal que chegou depois falou: Nossa, eu já vi que eu perdi muita coisa. E, e tem muito, isso é só literalmente uma arranhadinha no que é e no que a gente e como a gente pode fazer, né? Então, o que que a gente preparou? Justamente a gente Hum, pensando em vocês, né? Pensando na importância da PNL e no quanto isso vai fazer diferença na sua vida, vai ter esse impacto na sua vida. Nós bolamos, né, Bruno, uma masterclass uhum, de 2 horas, com foco em propaganda médica, para quem se tornar receitinha hoje. Né? Então, até às vinte e hum. três e cinquenta e nove, quem se tornar receitinha hoje vai ganhar, vai poder participar dessa masterclass incrível que a gente vai rechear de Total. dicas para alto desempenho na propaganda e para alto desempenho na entrevista, né? Então vai Uhum. ser nível hard, a gente vai preparar, já preparou, a gente já esquematizou isso e quem entrar hoje vai ganhar o convite para participar dessa super masterclass. E também Aê! exatamente. E aí vai poder conhecer mais ainda o conteúdo do Bruno. E quem sabe aí fazer o treinamento completo, né, Bruno? Que você tem um treinamento Uhum. super power também, de 18 horas, né? Sim, nós temos um treinamento de PNL em vendas, né? Que está para começar aí agora em setembro, se não me engano, na segunda quinzena de setembro, que é o Uhum. Elber tá aí, né? E é um treinamento completo na área de programação neurolinguística
em vendas, né? São mais de 18 horas que a gente dedica todo o aprendizado para as pessoas. Não é um programa gravado, é um programa ao vivo, Uhum. né? Uhum. Que vai ser disponibilizado aí com as pessoas que estiverem. E aí a gente tem essa masterclass aqui também, que são 2 horas dedicadas aqui aos propagandistas, os receitinhas. Uhum. E quem já tiver aí, nós vamos ter, ali vai passar para vocês todo o cronograma, tudo certinho, né? Quem adquiriu hoje e só mandar as informações aí, qualquer dúvida, né? E vai ser um prazer estar com vocês. Não, não vai ser incrível. E o pessoal já está citando aqui, ó. Quem É, já eu fez? pedi para Lari, não, eu pedi para Lari para ela mandar a arte, né, pro Uhum. pessoal da T7, que já se matriculou, já são receitinhas, a arte e avisando. Quem já está matriculado vai participar da Masterclass. Aê! Só que quem entrar depois de hoje, às 23h59, não vai participar. Então, é a grande oportunidade. Então, é isso que eu tô falando. O pessoal já começou a enlouquecer aqui. Eu já tentei minimizar isso. Teve gente dizendo assim, vou desmatricular e matricular hoje. Não, não precisa. T7. Quem Quem foi já T7 está. até hoje, às 23h59, vai participar do treinamento da Masterclass, de 2 horas, focado em entrevista e propaganda. Tá bom? Então, Uhum. aproveita. Se você tá aí, ainda não decidiu, né? Ou ainda não, porque para mim, Bruno, a ideia é assim, ó. Se eu ainda não estou matriculada no Turma 7, é porque eu ainda não sei se eu quero ser propagandista. Uhum. Porque eu já provei aqui, todos os dias eu tenho aprovação, já provei que o método funciona. Eu já disse que eu vou entregar tudo o que você vai precisar para se tornar propagandista. Eu vou precisar só que você faça o seu movimento de usar tudo que eu tenho Uhum. para oferecer. Então, estou esperando, né? Não tem motivo, né? Porque a gente, Boa. quando a gente quer alguma coisa, a gente faz, a gente acontece, ainda mais propagandista, que lida com adversidades, que pensa fora da caixa, que dá seus pulos para ter o resultado, e aí as pessoas vêm com algumas coisas assim. Ai, eu não sei se eu tô com dinheiro, não sei se eu vou investir nisso agora, não sei se eu tenho Uhum. dinheiro, não tô com muito dinheiro, ou tô desempregado. Gente, quem tá desempregado é quem mais precisa de ajuda para arrumar um emprego. Exatamente. Essa é o motivo pelo qual você precisa de ajuda para acelerar isso. Olha quantos alunos da T6 que nem terminaram o curso já estão empregados. Né? Então, não tem lógica. É o tipo Legal. de economia que eu chamo de economia burra, né? Que você deixa de gastar um pouquinho agora e para ganhar Aham. muito depois, né? Aquela coisa que dá Sim. uma trabalheira danada. Às vezes você vai ficar aí mais 3 meses, 4 meses para conseguir se recolocar no mercado, porque a indústria farmacêutica exige profissionais qualificados. Uhum. E o mercado, os outros mercados, estão saindo de uma crise, estão com contratação bem reduzida. A indústria farmacêutica está contratando a todo vapor. E aí a pessoa vai, às vezes, ficar mais 4 meses para conseguir arrumar um emprego, vivendo com um salário que não tem, em vez de investir agora, se comprometer agora e ter uma chance muito maior de estar logo já dentro da indústria, no mercado que está mais quente, que está mais contratando, que está mais dando oportunidade. Exatamente. Não tem lógica. Exatamente. Não tem. Não tem. É um sacrifício que às vezes você faz agora, que é muito importante, mas a recompensa advinda dele é muito, muito maior. Muito maior. E eu acho que isso tem até a ver com o nível de comprometimento, né, Bruno? Porque quando você compromete tudo aquilo que você tem, ou aquilo que às vezes você não tem, porque foi o que aconteceu na minha história, né? Eu Aham. comprometi aquilo que eu não tinha. E a coisa Hum, aconteceu. Por quê? Porque você se programa tanto para aquilo, você fica tão focado naquilo, você coloca dentro da sim. sua cabeça que eu vou fazer, agora tem que fazer, né? Eu vou fazer, que a coisa acontece. A oportunidade surge, você percebe coisas que você não perceberia se você não tivesse nessa vibração, nesse mindset, né? Perfeito, perfeito. É exatamente isso. E quem tiver aí, eu me comprometo com vocês para passar algo bem legal, para trazer um auxílio a mais no que tange para vocês, receitinhas, no sentido de que
algumas coisas, algumas estratégias para a gente destravar um potencial máximo aí no resultado de vocês. É isso. E depois tá aí com a gente também. Olha, que incrível! Gente, esse presente é muito especial. Eu estou muito feliz em poder oferecer isso para os meus receitinhos. Vocês não têm ideia, porque isso muda jogo. E muda jogo no nível muito alto. Então, aproveita até hoje, às 23h59. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, escreve aqui no suporte. Tá o número do telefone fixado aqui, pode escrever. Uhum. Ou acessa o site, lá também tem o link lá onde você já faz a matrícula. Mas pode chamar a gente que a gente está à disposição. Né, Bruno? É um prazer, foi um prazer te receber. Estou Igualmente, muito igualmente. feliz. De verdade. E espero que esse treinamento completo, né, de PNL que você está fazendo junto ao Elber bombe, porque quem tiver noção do quanto isso vai fazer diferença na vida, não vai pensar duas vezes em estar lá com vocês, né? Perfeito. E tendo dúvidas, pessoal querendo conhecer PNL também, basta seguir lá no Instagram também, só tem PNL. Então, vai ser estou à disposição de vocês, estou à sua disposição. Vai ser um prazer aí fazer a Masterclass também. Que ótimo, Bruno. Muito obrigada, pessoal. A gente tem uma live daqui a pouco, tá? Às 19h, Uhum. em que a gente vai falar do profissional maduro na indústria farmacêutica. Né? Eu tenho conversado com muitos gerentes grandes de laboratório e eu tenho percebido algumas coisas acontecendo, alguns movimentos muito interessantes. Então, eu espero vocês às 19h de novo, para vocês enjoarem um pouquinho de mim. E eu espero também, quem ainda não é receitinho, eu espero nessa turma hoje, porque esse presente está incrível. Muito obrigada, Bruno, de coração. É isso, gratidão. Muito obrigado. Valeu, gente. É isso. Tchau, galera. Até. Tchau, tchau.